irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos, que o domingo seja de bênção. Convido os amados irmãos para estarmos de pé, para orarmos ao Senhor, para iniciarmos a EBD do dia de hoje. Estaremos adorando Deus depois da oração, com o hino da árvore cristã. Depois estaremos fazendo a leitura bíblica, tipo da lição textual, verdade prática, a leitura bíblica em graça. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, por aqui estarmos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, esse domingo tão abençoado, esse dia que nos fez o Senhor, para que pudéssemos te adorar, te glorificar e bendizer, Senhor. Deus, que só abençoe cada um de nós, Senhor, que a tua mão seja conosco, Senhor, nos amparando, nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, te agradecendo desde já, Senhor, no nome de Jesus. Pedimos a Ti que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, Pai. Senhor, a cada instante, abençoa a sala de hoje da EBD. Meu Deus, que possamos aprender, ser uns com os outros, estar fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Deus nos abençoa, nos fortalece, que a Tua mão seja conosco cada dia, cada instante, no nome de Jesus. Amém. Vocês vão sentar. Convido aqui a missionária irmã Cristiane, para que tire o hino da árvore cristã, em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O hino 88 da árvore cristã. Estaremos iniciando o hino de número 88 da árvore cristã. Só que a gente está falando sobre 2.
Glória a Deus. Assim vamos fazer a leitura da lição de hoje, o texto aula, que é a verdade prática, a leitura bíblica em graça. Mas, põe meu óculos para mim, por favor. Glória a Deus. Agora, está no bolsinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos sair de pé, vamos fazer aqui a leitura. A lição é a lição de número 10, do dia 8 de março de 2026. Vamos ler o título da lição? Pronto, irmãos. Esperar os irmãos contrários. Glória a Deus. Diz assim: Espírito Santo, o capacitador. Agora o texto áureo, todos os irmãos junto comigo. Texto áureo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28a. Verdade prática. E o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Vamos ler agora a leitura bíblica em classe. Lembrando que eu estou sem óculos. Leitura bíblica em classe está em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e 8, do 14 a 17, e 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7. Glória a Deus. Vamos ler isso. Se eu errar aqui, os irmãos continuem, porque minha visão está. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O irmão leu 29, por gentileza. Também sobre o servo e sobre a serva naqueles dias derramarei o meu espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de veemente que encheu toda a casa que estava acessada. Glória a Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Não, aqui diz. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles puderam receber o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. Há diversidade de operações. Vocês leram qual é? Sim. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu acabei lendo, deixa eu ver vocês. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aí, por gentileza.
para a pessoa vir até a frente. Glória a Deus. Irmão, pode sentar. Irmãos, aqui vai se tratar hoje sobre o Espírito Santo, o capacitador, aquele que capacita o cristão, capacita o servo dele, para que possa cumprir a obra, para que possa fazer segundo lhe apraz. O Espírito Santo, o capacitador. Glória a Deus. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. O Espírito Santo está sendo derramado, como foi hoje. O Espírito Santo está aí capacitando o cristão. Na verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. O Espírito Santo, quando você leu, estudou, meditou na palavra, ouviu a pregação, ouviu a palavra de Deus, aí o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você leu, daquilo que você ouviu. Às vezes você não leu, mas você ouviu aquela palavra num culto e aquilo ficou gravado no seu coração, porque o Espírito Santo trabalha fazendo lembrar, ele capacita o cristão para o seu dia a dia. E na leitura bíblica em classe, temos aqui, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito. Aí vai trazendo essa explicação que nós vamos estudar no dia de hoje. Glória a Deus. No mundo da missão, vou pedir alguns irmãos para ler por gentileza, porque eu puxei aqui. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa, começa aí. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. 1 Samuel 19:20, 2 Coríntios 15:1, Ezequiel 17:1. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28a. Na antiga aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1, do 32 e 33. Na promessa, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Joel 2:32. Essa linguagem quebra paradigmas, e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Joel 2:28-29. Glória a Deus. Observa que a resposta à pergunta não está por aí. Não a todos, diz aqui o comentário, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. João 2:32. Então, aqui faz um resumo aqui nessa parte. A promessa não é para todos, todas as pessoas, mas é todos que invocam o nome do Senhor. Tá? É todos desse modo, não discriminadamente, todo mundo vai receber o Espírito Santo, mas aquele que invoca o nome do Senhor, aí esse sim. Aquele que invocar o nome do Senhor, por exemplo, será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor, buscar a Deus, o Espírito Santo está aí. Glória a Deus, está aí para buscarmos, para Ele nos capacitar, nos fortalecer, nos dar graça. Seguimos em frente, crendo no Evangelho. Joel foi aquele profeta que trouxe essa palavra aqui, que é muito utilizada nos dias de hoje. De vez em quando, a igreja tem um avivamento, de tempos em tempos. A igreja está espalhada pelo mundo, a igreja universal, no sentido de, não na denominação, mas está se espalhada pelo mundo. Muito obrigado. Então, a igreja do Senhor, ela segue em frente, e de tempos em tempos, o Espírito Santo dá um avivamento à igreja. Mas aviva quem? Aviva aqueles que buscam. Porque quando a pessoa busca a Deus,
de coração, a pessoa encontra. É buscar a Deus com força, com constância, não é? Com ousadia para entrar no Santo dos Santos. Aí o Espírito Santo, a Bíblia diz o quê? Quando eles estavam todos reunidos no só lugar, aí clamando, buscando, ele não estava ali discutindo, falando da vida dos outros, ele não estava ali todo naquele lugar ali, reclamando da vida, dizendo que as coisas não aconteceram. Não estava ali nesses propósitos. Ele estava ali no propósito de buscar a Deus, de interceder, aleluia, de buscar o Espírito Santo, aleluia. E quando a igreja do Senhor se reúne, quando o povo se reúne para buscar o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo se faz presente ali e enche o povo. Glória a Deus. Então, e não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Joel 2,32 está lá embaixo. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos, ou seja, patrões, empregados, não importa. A palavra de Deus, ela atinge a todos. Glória a Deus. Alcança jovens e velhos, pessoas de várias idades, passa a invocar e exaltar o nome do Senhor. Agora o capítulo de número 2. Glória a Deus. O capítulo 2 da lição aqui, vou pedir para outra pessoa ler. Uma promessa com ação sobrenatural, o derramamento do Espírito. Qualquer pessoa aí, sentido dele, irmão, qualquer pessoa. Tá bem. Glória, alguém por gentileza, leia por gentileza aí, o 2 aí. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação de Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível. A voz de Deus, onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para manifestações dos dons do Espírito. Amém. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e vossos velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Parece um paradigma. Parece que hoje as coisas estão do lado contrário da palavra de Deus. Por quê? Por que eu digo isso? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Hoje já teve um período muito forte da igreja que os jovens profetizavam que era uma bênção. Hoje está difícil disso acontecer. Está raro disso acontecer. Precisamos voltar a buscar a ação do Espírito Santo de Deus. E os vossos velhos terão sonhos. Isso ainda acontece, graças a Deus. Mas é sonhos de Deus, né? Sonhos de Deus mostrando as coisas, não é? E hoje Deus tem mostrado as coisas aos jovens também. Os jovens têm sonhado bastante, não é? Glória a Deus. E os vossos jovens terão visões, não é? O jovem, visão. Hoje em dia, isso está raro também de acontecer, o jovem ter visão, mas é visão de Deus. Não é uma visão humana, a visão de certas coisas, é uma visão de coisas de Deus. Então, também isso está raro. O que deve acontecer? O que nós temos que fazer?
temos que buscar a Deus, incentivar o jovem a buscar a Deus. Hoje em dia, o que está se fazendo? Fica se incentivando os jovens por aí a fazer coisas que desagradam a Deus. Os jovens hoje em dia estão sendo incentivados a quase tudo, menos a buscar a Deus. Observa-se que no passado os jovens eram incentivados a estar nas consagrações, a estar nas orações. Os jovens são eles que corriam para fazer uma Bíblia, para preparar tudo numa praça pública. Hoje em dia nós vemos o contrário, não é? São as outras pessoas fazendo isso. Então eles precisam buscar mais a Deus, para que os jovens, eles comecem a ter visões de Deus, visões para prosseguir. Lá nos Estados Unidos, vários jovens, Deus levantou vários lá, que pregaram durante muitos anos, mas muitos anos. Alguns já partiram, né, pregaram. O Senhor levantou ainda jovem, glória a Deus. E aqui no Brasil, Deus levantou alguns que hoje se modificaram, alguns entraram em outras áreas, enfim, eu vou entrar no particular. Mas precisamos buscar a presença de Deus, buscar o Senhor. Eu lembro da época que os jovens brasileiros se inspiravam num grande pregador que tinha no Brasil, na Assembleia de Deus, usavam um macacãozinho, um negocinho para cima, assim, um coletezinho. Os jovens todos se inspiravam naquele pregador, o pregador pregava, se inspirava, e o jovem animado se inspirava naquele pregador, no querido Marco Feliciano. O jovem, a maioria se inspirava naquele pregador, era uma bênção. Enfim, hoje os jovens, a maioria dos jovens perdeu muitas referências que tínhamos no Brasil, não é? Por causa de muitas coisas estranhas que aconteceram. Mas seguimos em frente. O querido pastor que eu citei ainda está entre nós vivo e continua pregando a palavra, né? Mas precisamos de referências. Então os jovens precisam de referências para que eles possam continuar em frente. E os jovens precisam ter visões de Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Está escrito aqui em Joel 2:28. As profecias e visões, as profecias revelam a atuação de Deus, do Deus vivo entre o seu povo, e são experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. Glória a Deus. O Espírito aqui é complementando o Espírito Santo. Então, os crentes devem buscar a Deus, buscar ao Senhor, irmãos. Clamar. Quantos hoje, no passado, eu lembro que eu tinha uns jovens, quando ainda jovem, irmãos, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, estava eu lá de joelho, clamando, junto, muitos jovens orando, irmãos, clamando a Deus nas vigílias, nas consagrações, em casa. Os jovens são uma força, aleluia, eles precisam buscar a Deus, porque a igreja não pode ficar estagnada, a igreja tem que avançar, a igreja, que eu digo, é universal, a igreja pelo mundo, disparado para fora, a igreja precisa que os jovens se fortaleçam, se enchem do poder, da força do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Nada de não é isso, não é aquilo, não, segue em frente, segue em frente, entendeu? Meu namoro deu certo, não sei o que, irmão, segue em frente. Meu trabalho, lá está uma crise, segue em frente, em nome de Jesus. Na escola a situação está difícil, segue em frente. O jovem marcha em frente. Glória a Deus, porque o jovem é forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguém lê o trecho, por gentileza? Uma promessa para os últimos dias. Glória a Deus. Alguém lê o trecho, por gentileza?
naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2:29. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos. Isaías 2:2, Miqueias 4:1. Pedro identifica o Pentecoste como o cumprimento inicial nesses últimos dias, Atos 2:17. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. João 15:26. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Efésios 1:13. A profecia de Joel não esgotou no Pentecoste, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Atos 2:31. Glória a Deus. Alguém lê, por gentileza, Atos 2:39, por gentileza? Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. Que interessante. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo número 39. Logo depois de João, você encontra o Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Ninguém encontrou? Então vou ler. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Olha, é uma promessa. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É uma promessa. É uma promessa que o Senhor nos fez. Recebereis o Espírito Santo. Você recebe o dom do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo na sua vida e os dons espirituais. Porque o cristão sem os dons espirituais, ele fica fraco. Ele precisa ser revestido no poder de Deus. Tem pessoas que falam assim: mas espera aí, o crente tem que estar falando língua estranha. Isso é uma parte da teologia, mas vamos pegá-la como um todo, uma semântica que abrange assim, no sentido universal da coisa. Temos crentes pentecostais e não pentecostais. Eles também recebem o Espírito Santo, seja o tradicional ou seja o não tradicional, chamado renovado. Porque o cristão que aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O ato de falar em línguas é uma outra situação, outra circunstância. Glória a Deus, mas recebereis, glória a Deus, a promessa de Deus. É para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Glória a Deus. Então, vamos sempre buscar a Deus. Porque é uma promessa. O cristão hoje, ele precisa buscar a Deus para buscar os dons espirituais. Quero citar, por exemplo, os dons de profecia que o Espírito Santo entrega à igreja, discernimento de espírito, quando a pessoa passa a discernir o espírito para ver se provém de Deus ou não. A Bíblia fala para a gente ouvir uma profecia, examinar ela, mas não julgar o profeta que está profetizando, mas julgar a profecia, examinar ela, se vem de Deus, se não vem e tal, tudo bem. Você viu que a coisa mais de Deus é da carne daquele cidadão, daquela cidadã, daquela pessoa. Não, a gente olha para aquela pessoa. Às vezes não é um profeta, mas tem vontade de ser. Entendeu? Às vezes não é, mas tem vontade de ser. Entendeu? Então, vamos relevar e orar. Então, seguimos em frente. Mas tem muitas pessoas aí, usadas pelo Senhor nosso Deus, fazendo a obra do Senhor de maneira ordeira, em nome do Senhor Jesus. Então, a promessa do Espírito Santo é universal, atual e se cumpre em todos que invocam o nome do Senhor. Essa promessa ela se cumpre em todos que invocam o nome do Senhor.
indiscriminadamente nesse sentido. Se invocar o nome do Senhor, irmãos, a promessa se cumpre na vida do crente, mas aquele que busca, aquele que invoca. Invocar, você clamar, você invocar, Senhor, estou aqui, Senhor, e tal, olha, o Senhor é poderoso, age na minha vida e tal. Você começa a invocar, começa a clamar, e Deus atua na vida. E recebereis a virtude. Glória a Deus. O principal apóstolo do batismo do Espírito Santo, do Espírito, é o de receber. O principal propósito do batismo no Espírito é o receber o poder para testemunhar e para serviço cristão. Esse poder tem como objetivo o de que aquele que não tem um relacionamento pessoal com Deus possam receber o seu perdão. Aqueles que não têm um relacionamento pessoal com Deus possam receber o seu perdão e aprendam a seguir Jesus e a cumprirem o seu propósito para as suas vidas. O resultado final na vida dessas pessoas final é que mais pessoas venham a conhecer, glória a Deus, e honrar a Jesus. Então, quando as pessoas começam a conhecer e honrar a Jesus, para isso acontecer, é preciso nós nos dedicarmos a buscarmos o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos aqui agora ao 2. O cumprimento, poder para testemunhar. O cumprimento, poder para testemunhar. Do 2, por gentileza. Alguém? O cumprimento do Espírito veio com poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O seu derramamento do Pentecostes cumpre-se a promessa do Pai e a medição do Filho. Antes da sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Esse revestimento significa revestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para a testemunha de Cristo. Esse poder não é apenas força para resistir ao pecado, mas também a ousadia para proclamar o Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Glória a Deus. 1 Coríntios, Atos 4:31, Atos 6:8 e 1 Coríntios 12:7. Glória a Deus. Vamos ler aí Atos 4:31, por gentileza. O irmão bota, por gentileza aí. E outro em 1 Coríntios 12:7, por gentileza. Primeiro leio Atos 4:31. 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Então, observa aqui, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, ou seja, depois da oração, depois de buscar o Senhor, depois de clamar a Deus, a coisa acontece. Aconteceu porque eles estavam no lugar orando, buscando a Deus. E quando eles começaram a orar, buscar a Deus, buscar a presença do Altíssimo,
aleluia, o Senhor se fez presente, se manifestou entre eles, aleluia, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que versículo rico aqui. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. A oração move situações. A oração dá um sacode, aleluia. Se as coisas não estão muito boas, ore, clame a Deus, que as coisas vão chegar no lugar. Clame a Deus, que as coisas vão chegar no lugar. Clame a Deus, que as coisas vão chegar no lugar. Porque quando você ora, glória a Deus, as coisas começam a se mover. Deus começa a trabalhar a seu respeito. Aleluia. E moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Busque a Deus, ore ao Senhor, clame, aleluia, clame a Deus de coração, aleluia. E quando isso aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então, anunciar com ousadia é você falar com firmeza, você ser firme. Olha que negócio, você pegar uma, você é crente, eu estou indo na igreja, né? Eu estou indo na igreja, eu estou na igreja lá no céu. Não é isso. A pessoa pergunta se você é crente, eu sou servo de Deus, eu sigo o Senhor, eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Não foi aquilo que a pessoa perguntou. Ela perguntou se você é crente, se você é servo de Deus. Você tem que falar firme. Eu sou servo de Deus, eu sigo o Senhor, eu caminho para a casa de Deus. Glória a Jesus por isso. Se a pessoa te perguntar onde você serve ao Senhor, já é outra coisa. Aonde você serve o Senhor? Assim, na igreja estava sendo assim. Você entendeu? Você é crente em Cristo, você não é crente numa denominação, você não crê segundo A, segundo B, igreja A, igreja D, igreja C. Você é crente em Jesus. Você crê na palavra, você crê no Evangelho de Jesus. Você segue a doutrina dos apóstolos. Se alguém perguntar qual doutrina você segue, eu sigo a doutrina dos apóstolos, que eles passaram, deixaram para a igreja do Senhor Jesus. Essa é a doutrina que você pensa dela? Não, eu sigo a doutrina dos apóstolos, deixaram para a igreja. A doutrina dos apóstolos, sigo a doutrina dos apóstolos. Você entendeu? Lá tem, nossa igreja tem doutrina, lá tem o ensinamento da palavra. Lá tem o ensinamento da palavra. Entendeu? Tem os costumes da igreja e tal, etc e tal. Então, irmãos, as pessoas estão muito apegadas. Tu imagina se as pessoas fossem naqueles tempos antigamente, que não tinha teto, não tinha nada, era só as paredes em volta assim, era só as paredes em volta, aqueles tabernáculos, aqueles templos, e as pessoas ali, é como se fosse uma arena, as pessoas ali buscavam a Deus, clamavam por hora, fazia culto, às vezes o dia inteiro ali lendo a palavra, via harmonia, a pessoa tinha que estar na unção para poder ler um versículo da palavra, irmão. Certa ocasião, Jesus entrou lá no templo, leu um versículo, leu um trecho da Bíblia, em Isaías, e foi uma bênção, uma maravilha. Você entendeu? Então, tem pessoas que não querem ler a palavra. Hoje a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ficava guardada quase as 7 chaves. Alguém ia lá e um privilégio de ler. Hoje em dia a Bíblia está perto da pessoa, a pessoa não lê a palavra, não lê em casa, não lê no trabalho, a pessoa não lê em lugar nenhum. Irmãos, a Bíblia está de fácil acesso. A pessoa tem tempo, a pessoa fica no celular quase o dia inteiro, mas não ouve um versículo da palavra de Deus mesmo. Misericórdia. Então, como é que essa geração nossa vai alcançar, vai buscar a Deus nesse estado? No passado, o povo se dedicava quase o dia inteiro. O cristão genuíno, ele acorda cedo, quando é dia de culto na denominação, na igreja que ele serve ao Senhor, ele acorda e fala: fulano, hoje tem culto. Já cedinho, quando acordar, é uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Hoje tem culto, hoje vamos preparar tudo para logo mais ir na igreja, vou para o trabalho, vou agir isso, vou agir aquilo outro, hoje tem culto. E aquela pessoa já vai trabalhar o dia inteiro, já pensando naquele culto, como ele vai fazer para chegar lá, o hino que ele vai cantar, o versículo que ele vai ler, a meditação, como será. Ele passa o dia já meditando na palavra. Ele já medita na palavra, medita de noite, ou seja, ele vai pensando, Deus, hoje certamente, o versículo tal, ele passa o dia meditando na palavra, mas tem gente que não. A sociedade, o sistema nos ensinou, o sistema ensina, hoje em dia, a você se politizar, a você colocar
nas cadeiras da igreja as cores do símbolo de algum partido político. Ele te ensina você, é sério, devagar você vai vendo. Aí te ensina você, não se envolve com político, o crente não pode se meter. Mas se o crente não se meter, quem é que vai se meter? Quem vai criar nossas leis? Para pensar, eu não sou político. Para pensar, se a gente ficar, o cristão não deve se envolver em política, mas quem é que vai se envolver? Quem é que vai criar nossas leis? Vai ser aquelas pessoas que não são cristãos. Aí depois não podemos estar reclamando, mas por que? Você entendeu? Então, irmão, nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Davi era um político, Moisés era um político, os homens de Deus do passado eram políticos que tratavam das coisas de Deus, mas tratavam também das coisas da sociedade. Viam que era melhor para o povo, seu povo pedia direção a Deus. Nós precisamos buscar a presença santa de Deus. Glória a Jesus. Buscar constância, clamar, buscar os versículos da Bíblia que estão escritos, são para nosso proveito e relevo espiritual, para nós seguirmos aqui, é uma maneira, é a nossa bússola, para nós nos conduzirmos aqui embaixo na terra. Nós não somos alienígenas, somos pessoas servos de Deus, cidadãos e cidadãs, que um dia vai morar no céu. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos uma cidade santa, que um dia nós vamos morar nela. Glória, mas enquanto aqui estivermos, irmãos, aleluia, temos que seguir a palavra de Deus, buscar ao Senhor, clamar a Deus com instância de coração e com fé, com interesse, com certeza. Quando alguém te perguntar a você se você é crente, você diz: eu sou servo de Deus. Se é cristão, sou cristão, graças a Deus. Mas você de qual igreja? Não, rapaz, eu sou da igreja tal, mas as outras igrejas evangélicas também são de Jesus. Você entendeu? As pessoas hoje estão focando muito nos templos, se o prédio é bonito, se é lindo, se tem isso, se tem ar-condicionado, se tem aquele outro, se tem não sei o que mais. Eu sou da igreja tal, ainda diz, aquele templo não vai salvar a pessoa. Aquele templo, nem aquele templo humilde vai salvar, nem aquele templo luxuoso vai salvar. Nem o templo, nem aquele que seja mais simples, as paredes, a construção do templo, ele não vai salvar ninguém. Nem aquele mais simples, nem aquele mais luxuoso vai salvar. O que salva é Jesus. A salvação está em Cristo, irmãos. Está nas Escrituras, está na palavra de Deus, está no buscarmos o Senhor. O sistema nos incentiva a queremos coisas lindas, luxuosas. E quando veio a esse mundo, Deus escolheu um lugar simples, um estábulo para que Jesus nascesse. Ele escolheu coisas luxuosas. E o ser humano procura coisas luxuosas para servir a Deus. Deus está ali. Quando acaba, Jesus não estava naqueles lugares luxuosos, estava em lugares mais simples. Aprender de mim, sou manso e humilde, disse Jesus. Temos que aprender a ser mansos, a ser humildes. Glória a Deus, para podermos encontrar descanso para nossas almas. Glória a Deus. Vamos seguir em frente aqui. O 2 aí da lição 2 do 2, por gentileza. Os sinais da descida do Espírito Santo. Glória a Deus. Alguém fique de pé ali, por gentileza. Os sinais da descida do Espírito Santo. Começa com ato e registro dos sinais. Atos e registros, dois sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som, como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, e as línguas repartidas como de fogo, Atos 2:3. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus, Ezequiel 37:9. As línguas, como de fogo, são sinais de purificação e consagração, Êxodo 19:18, Mateus 3:11. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como o corpo de Cristo, Efésios 22:23 e
3, do 2 ao 5. Foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Atos 2, 1 ao 4. Glória a Deus. A resposta da pergunta 3 está aí. A segunda já passou. Vamos lá, quase no meio lá. Vento simboliza a presença criadora de Deus. O vento simboliza a presença criadora de Deus. Glória a Deus. Fogo são sinais de purificação e consagração. Glória a Deus. Então, o vento é um sinal de purificação e consagração. O vento, aquele vento que veio, é um sinal de purificação e santificação. Glória a Deus. Não é, irmãos? Aleluia. As línguas como fogo. A língua de fogo são sinais de purificação e consagração. Glória a Deus. E o vento simboliza a presença criadora de Deus. Aquele vento, a presença criadora de Deus. Ou seja, o Deus criador, o Deus que santifica, o Deus que move. Aleluia. Ele está presente. Aleluia. Quando vê aquele vento impetuoso, encheu toda a casa, é a presença poderosa do Deus Todo-Poderoso, a presença criadora de Deus, ou seja, daquele Deus que vai criar alguma coisa que ainda, porventura, não estava acontecendo. Se você sentir um vento, aleluia, chegando até você em algum momento da sua vida, Deus vai operar alguma coisa na sua vida, vai mudar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa boa. Quando chegar aquele vento na sua vida, glória a Deus, é porque Deus está trazendo coisas boas para você, coisas novas para a sua vida. Glória a Deus. O vento, glória a Deus, simboliza-nos a presença, né, irmãos, criadora de Deus. E o fogo são sinais de purificação e consagração, ou seja, o fogo queima, purifica, e consagra, ou seja, queima, purifica e faz. Glória a Deus. E atua, porque o fogo, ele queima. Aleluia. Então, por isso esses sinais, por isso é a resposta da pergunta, está por aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao 3 da lição, por gentileza. Na ideia, por gentileza. A evidência do revestimento de poder. 3 do 2. O revestimento de poder veio como um sinal específico, falar em outra língua. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros, implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, o falar em outra língua é sempre a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar línguas com o batismo ou renovação não requer interpretação. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. São coisas distintas. Quando o crente recebe a Jesus, aceita, entrega a sua vida a Jesus, ele é selado com o Santo Espírito da promessa. Ele recebe um selo para a salvação. É um selo do salvo. Ele recebe aquele selo, o Espírito Santo sela aquela pessoa. Tem os pentecostais do passado, os assembleanos, de outras denominações mais antigas, eles chamavam de dizer que a pessoa, às vezes, quando começava, a pessoa ia receber uma oração ali para receber o batismo do Espírito Santo, com o revestimento do poder, revestir, é uma pessoa que está vestida, aí reverte, ou seja, é como se você tivesse com roupa, aí botasse uma blusa mais grossa em você.
para você enfrentar o frio, enfrentar as situações. Então, revestir. Ou seja, as pessoas chamavam dizer, vem aqui à frente, aí orava, aí quando a pessoa começa a glória, a pessoa de fulano foi selado. Isso é uma expressão que não conhecia. O selo, a pessoa recebe quando entrega a vida a Jesus. A pessoa quando entrega a vida a Jesus, a pessoa é selada com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus. Recebe um selo. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 1, 13 e 14. Eu me lembro, por gentileza. Efésios 1, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Você está na certa aí? Efésios 1, 13 e 14. isso. Começa de novo. Efésios 1, 13 e 14. Começa assim, em quem também vós estáis depois de ouvir. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o põe da nossa herança para redenção da posição de Deus, para louvar da sua glória. Louvor do Senhor. Amém. Esse é o versículo. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, ouviu a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, ouviu a palavra, creu na palavra, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Traduzindo isso, quando você entrega a sua vida a Jesus, você ouve a palavra de Deus, entrega a sua vida a Jesus, você recebe um selo do Espírito Santo, é o que diz a Bíblia aí. E esse selo é o selo da promessa. O selo é uma promessa para você ser salvo. Glória a Deus. Repara de novo. Foi selado com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você tem aí a palavra de Deus selando você. Lá lembrando que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes o Senhor te chama, então eu já fui selado, eu entreguei o dia de Jesus, agora eu estou salvo, eu posso andar por aí no oba-oba, está tudo bem. Não. Muitos são aqueles que são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes uma pessoa ganha uma eleição para ser alguma coisa, é eleito, mas até o eleito, ele perde isso. Ele pode ser depois da sua função. Então não se esquece disso. Glória a Deus. Siga firme, sempre em frente, crendo na palavra e servindo ao Senhor com alegria. E o outro versículo aí, Atos 2, do 2 ao 4, por gentileza. Glória a Deus. Porém, o batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Atos 2, do 2 ao 4. Vamos ler, por gentileza aí. Os irmãos, Atos 2, por gentileza. Atos 2, 2 ao 4. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Glória a Deus. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse, né? Então, ou seja, quando a pessoa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí vem interpretações, que eu não vou entrar no mérito aqui, de vários segmentos e denominações. É porque a língua é uma língua de outro país, é uma língua de... Não. Nós cremos que é uma língua dos anjos que eles falavam. Então eles falavam porque ninguém entendia a língua que eles falavam. Mas alguém falou, nós não vimos esses homens falar a nossa própria língua. Então, isso é uma outra situação, outro contexto. Mas aqui eles falaram línguas. Então, houve a manifestação do Espírito Santo ali entre eles. Por quê? Eles buscaram a Deus. Quando você busca a Deus de coração, quando você se entrega a Deus completamente, é uma entrega total. Você ali não pensa mais nos seus problemas particulares. Você não pensa nas suas alegrias desse mundo. Você não pensa nas suas tristezas desse mundo. Você não pensa nas suas adversidades que você está passando. Você não pensa nas lutas, nas tempestades. Você não pensa em nada. Você se dedica a buscar a presença poderosa de Deus naquele momento. Espírito Santo enche a minha vida. Espírito Santo me reverte. Espírito Santo trabalha no meu coração. Muda, Senhor, faca a minha situação. Deus, eu creio em Ti. Você começa a buscar, você começa a acreditar. Você começa a confiar com mais instância. E você busca de uma maneira tal, Senhor, me encha, me encha, me encha, me encha. Aleluia. E Deus começa a trabalhar pela sua fé. O mover de Deus, Ele trabalha e age na sua vida de uma maneira poderosa. Mas é preciso que você busque. Porque quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta há de ser aberta para você. Mas é preciso você bater com a porta. Porque se você ficar batendo muito numa porta, a pessoa é que revoltada, mas ele vai abrir a porta. Uma hora vai abrir. E vai perguntar a você o que você quer. Por que você está batendo tanto naquela porta? E você há de dizer à pessoa o que você quer. E aquela pessoa revoltada ou não? Aquela pessoa revoltada ou não? Sim, pode tirar. Sempre esse horário pode tirar 9, 9, 5. Você mesmo. Pode tirar. Tira a colher a oferta. Em nome do Senhor. Contribuição, diz a oferta para a obra do Senhor. Aliás, no ensinamento, se alguém tiver algum dízimo, pode entregar também na hora da RBD, tá? Não é só me escutando hoje. Então, cada um de nós, deixei a carteira em casa. Pega para mim. Então, cada um de nós devemos buscar com instância a Deus. Por que buscar? Mas buscar mesmo. Quando a pessoa busca de todo o coração, a pessoa encontra Deus. Buscar mesmo encontrar. Quando buscar de todo o vosso coração. Por que de todo? Porque se você buscar em parte, você não vai receber. Mas eu vim aqui buscar a Deus, eu estou passando. Deus não quer saber dessas coisas. Você está ali para buscar Deus. É que nem o patrão. Se você chega no trabalho, o seu patrão não quer saber. Ele não quer saber, na verdade, naquele momento ali, o seu patrão, ele quer que você faça o trabalho. Ele não quer saber se você está bem com a sua família, se você está mal. Ele não quer saber se o seu aluguel está atrasado. Ele não quer saber se a prestação dos seus móveis que você comprou, da sua geladeira, do seu carro, está atrasada. Ele não quer saber nada daquilo. Ele quer saber que você trabalha. Faça o que tem que ser feito. Você entendeu? E Deus, faça o que tem que ser feito. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. O Senhor, Ele observa cada passo nosso, cada situação. Ele requer de nós que nós possamos fazer o que é certo. O que é certo. Não importa, não esqueça. Lembra da história de Adão? Adão chegou lá, quando o Senhor chamou ele, na virada do dia, o Senhor chamou ele. Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela que me fez pecar. Deus não quer desculpe.
Deus não quer desculpa, não quer saber, não. Você não foi porque você não foi. E pronto. Você não fez porque não fez. Você entendeu? Então, Deus quer que nós estejamos felizes ou não. Estejamos trabalhando desempregados, mas vamos buscar Deus. Você entendeu? Está se falando de coisa do céu. Não está se falando de coisa da terra. Está se falando da nossa morada no céu. Nós estamos se preparando para morar no céu. Vou trazer uma outra comparação. Quem tem um aplicativo vai fazer um investimento. Antigamente tinha o tal de overnight, que era da noite para o dia. Você fazia investimento. Hoje, aí no dia seguinte já tinha um rendimento daquilo. Hoje tem alguns aplicativos também que rende também. Eu não vou citar aqui porque é comercial. Então, tem alguns aplicativos que você inverte de um dia para o outro. Mas você invertindo, você tem lucro aqui. Você inverte, você tem lucro. Você inverte, você tem lucro. Você entendeu? E no céu é assim, você inverte lá, você se dedica a Deus. Tem pessoa que às vezes entrega assim uma contribuição numa igreja, aí chega no fim do ano e diz, eu dei tanto para a igreja, aí fica tudo aqui na cabeça, será que não vai fazer? Eu falei, irmão, o que você faz para Deus seja isso. Eu fui tantas vezes no culto esse ano, acho que eu fui muito, irmão, quanto mais você fizer para Deus, a Bíblia diz para você achar que ainda é pouco que você fez ainda. Você achar que é pouco, tendo feito tudo, dever dizer que ainda fizemos pouco. É o que diz a Bíblia. É pouco, porque o que está preparado para nós lá no céu, ninguém mais fica doente. Lá não tem mais esse negócio de você ver um parente morrer, discernimento, fulano roubou Bertano, é a corrupção aqui, não sei o que, é o corrupto ali. Não tem isso. Lá é só gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Porque o reino do céu não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria. Aleluia. Então é para lá que nós estamos se preparando para morar. Mas aqui na terra, nós temos que buscar o Espírito Santo. E lá no céu buscar o Espírito Santo. Porque você já está lá. Você vai estar lá já. Você chegou lá, quando chega lá, aí precisa mais buscar, é só adorar a Deus. Aleluia. É só adoração, é só glorificar, é só bênção. Lá sim. Lá é só bênção, lá é só vitória, lá é só coisa boa, mas aqui na terra não. Aqui na terra tem batalha, tem peleja. Nós temos que pelejar, temos que lutar. Prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Nós estamos aqui numa fase de preparação para isso. Para isso nós precisamos dos dons espirituais. Lá no céu precisa de dom espiritual. Lá no céu precisa de dom, precisa de dom de profecia, dom de revelação, não precisa nada disso. Lá você não precisa nada disso, porque você já, quando chegar lá já chegou. É bênção. Aí você alcançou. Aqui na terra não. Aqui na terra nós temos que lutar até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus. Que maravilha. Aleluia. Que o nome do Senhor seja sempre louvado. Vamos ao 3 aí, irmãos. Em nome do Senhor. Já viram aí? Já. Vamos ao 3. 1 do 3 aí. A continuidade do derramamento do Espírito. A expressão da promessa do Espírito. Alguém fique de pé aí, por gentileza. Pediu, Rodrigo, está aí. A continuidade do derramamento do Espírito, a extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas e lhe assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Joel 2:28, Lucas 24:49. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Atos 2:39. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo em águas. Atos 10, do 44 ao 46. Em Samaria e Éfeso foi derramado após a conversão. Atos 8, 15, 16, Atos 19, 2 e o versículo 6.
esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento? Glória a Deus. A resposta da pergunta 4 está por aí também. Glória a Deus. Então, o dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e à promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Então, Jesus prometeu. Jesus prometeu e cumpriu. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Glória a Deus. Joel, ele trouxe a palavra que haveria um derramamento do Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Ele fez promessa, ele falou sobre os filhos, as filhas, falou sobre os jovens, sobre os velhos. Joel foi muito usado por Deus. Aí veio Jesus e confirmou. Glória a Deus. Jesus fez a promessa à igreja que ele não estaria mais só. Ele disse que eu, Pai, mas não deixaria um povo só, mas enviaria o Espírito Santo Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Lucas 24, 49. Alguém pode ler, por gentileza? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então a promessa de quem? De meu Pai. Por quê? Porque Joel já tinha profetizado lá atrás. Era uma promessa antiga. Deus não promete alguma coisa, aquilo se cumpre. Pode passar um tempo, mas aquilo vai se cumprir na vida do seu povo. Glória a Deus. Então a promessa de Deus, ela se cumpre. Algum dia ela se cumpre. Glória a Deus. Este do alto, veio do alto. Aleluia, veio de cima. A sua vitória, a sua bênção, a sua unção que você busca do Espírito Santo, ela vem do alto, vem de cima. Glória a Deus. Para entrar na sua vida e trabalhar no seu coração. Glória a Deus. O Senhor promete um revestimento do poder de Deus. Glória a Deus. Aí veio aqui também, glória a Deus, Joel 2, do 28. Volta lá alguém ler, por favor, dela, Joel 2, 28. Dois, 28. Depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. É isso, está na lição. Você entendeu? Então, Joel foi usado por Deus para fazer essa promessa também de Deus, a profecia de Deus. E Jesus confirmou essa palavra, fez essa promessa. E assim aconteceu. Eles se reuniram no lugar e receberam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você está buscando a Deus, está buscando o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Conforme eu ia citando aqui, você quando entrega a vida a Jesus, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Você já tem a roupagem de crente, de cristão. Mas o batismo do Espírito Santo te reveste para você enfrentar ainda com mais facilidade as lutas que vão vir na sua vida. É como se tem um frio muito forte e você está com a sua roupa ali, mas você vai sentir um frio maior. Você não vai correr com aquele frio,
Você vai sentir um frio maior. Aí quando você busca o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, aí aqui, entre você, aquele revestimento de poder, você começa a se sentir mais forte para enfrentar as lutas do dia a dia. Você não é mais crente, ou menos crente, você não é mais salvo ou menos salvo, mas você está revestido para enfrentar as lutas do dia a dia. Você vai enfrentar as lutas com mais facilidade um pouco do que aquele outro que não está revestido. Então, portanto, é necessário buscar o revestimento do poder de Deus para que possamos resistir às lutas que seguem, que vão chegar. Glória a Deus. Vou pedir ao Gustavo para ler o 2 aí, do 3. O Espírito opera com diversidade e unidade. Tá bom. Amém. Pede uma outra pessoa ler, por exemplo. Naí, lê. O 2 do 3. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade aponta para a variedade de dons, operações e ministérios, a atividade de o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Os salvos recebem dons específicos visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito e o fruto do Espírito, como os dons espirituais, é sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade, ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Glória a Deus. Vamos esmiuçar aos poucos. Os dons não são para ostentação pessoal, mas para serviço do reino. Ou seja, uma pessoa não pode se ostentar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu sou não sei o que mais. Não é para isso. Não é para a pessoa ficar se ostentando, dizendo que é isso, é aquilo, aquele outro. Não. Aí você encontra em Pedro 4,10. Para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Alguém lê 1 Coríntios 14, 12? Também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar nele para edificação da igreja. Glória, repete, por favor. Assim também vós, como deseja dons espirituais, procurai sobejar nele também a edificação da igreja. Ou seja, os dons espirituais são para a edificação da igreja. Entendeu? Não é para a ostentação pessoal. E é para a glória de Cristo. Está em 1 Coríntios 13, 2. O Espírito distribui propósito para o fim que for útil. 1 Coríntios 12, 7. E o reparte soberanamente a cada um como quer. Coríntios 12, 11. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. Romanos 12, 6 a 8. A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência,
que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Então, para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. E lembrando isso aqui, a finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma os dons em motivo de uma glória, e a negligência, que enterra o dom. Então, não vamos negligenciar. Se você recebeu um dom de Deus, aplique o dom, trabalhe com esse dom, não negligencie o dom que o Senhor deu a você. Glória a Deus. Nós vamos pedir a Anaí que faça a leitura aqui do relatório. Depois estaremos fazendo a parte conclusiva. Classe única, matriculado 5, ausente 0, presente 5, visitante 0, total de assistência 6, Bíblia 7, visita 7, oferta 12, tempo bom. Quando lê total de assistentes, presente, não engloba os professores, tá? Glória a Deus. É claro que nós estamos presentes, mas não conta. Não conta. Aí você vai ver às vezes menos 2. Tá? Então é isso. Glória a Deus. O que significa? A pergunta de número 1. Vamos, primeira conclusão. O Espírito distribui os dons espirituais com propósitos, visando a edificação da igreja e glorificação de Cristo. Conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção desde o Pentecoste, e sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. Ou seja, nós somos cristãos, crentes pentecostais. Não tenha medo de se chamar de crente, não. Observa aqui o comentário da lição. Ele diz aqui o crente, ou cristão. Portanto, cada cristão, ou crente no caso, não é isso, diz, o crente pentecostal vive não apenas no Espírito. Ou seja, quando você chega para um macumbeiro, chama ele de macumbeiro, ele não fica triste. Chega para um católico, chama católico, não fica triste. Você chega para um cristão, você chega para um crente, chama o crente de crente, eu não sou crente. Você é crente, encara a realidade. Crente é aquele que crê em Cristo. Nós somos crentes. Ah, mas a Bíblia diz que até o diabo é crente. Olha, ele crê porque, mas para ele não tem salvação, e daí? É como se alguém dissesse assim, você é um ser humano, aí você diz, eu sou um ser humano, mas fulano também é, daí, fulano também é, você é também. Mas se a outra pessoa procede errado, você não vai deixar de ser um ser humano porque a outra pessoa está procedendo errado. Então, o diabo não tem salvação para ele, mas para nós tem. Nós somos crentes em Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus. Aquele que crê. Se você perguntar lá fora, no mundo lá, se perguntar às pessoas, se eu passar uns irmãos na rua e perguntar, ele não vai falar assim, aquele é evangélico, aquele é pentecostal, aquele é cristão. Não, ele vai falar assim, não, aquele moço é crente. É isso que eu vou falar sobre você. Aquela moça é crente. Você entendeu? É assim que vão te conhecer e fora aí. Então não tenha vergonha de dizer que você é crente. Porque o diabo colocou ensinamento na mente das pessoas para a pessoa não se aceitar, se chamar de crente. Não, você é crente, você é cristão, você é pentecostal, você é evangélico. Tudo isso se resume em quê? Crente.
evangélico, um cristão, você está entendendo? Um pentecostal. Porque quando você diz crente, você está abrangindo o pentecostal e o tradicional. Você entendeu? É o crente, aquele que crê. Ninguém chama uma pessoa que crê numa religião de matriz afro, digamos assim, matriz africana, ninguém chama essas pessoas de crentes, porque a religião delas é outra. Você entendeu? Crente é o cristão, é o evangélico. Então, nada contra essas outras religiões, mas você é um cristão, um crente em Cristo. Então, não tenha vergonha de ser chamado de crente. Anuncie, fale que você é cristão, que você é crente em Jesus. Como perguntar, eu sou crente em Cristo. Amém. A pergunta de número 1 é o significado. Você responde como está na revista. Nem sempre a resposta aqui está como está na revista, está um pouco parecido. Que o comentário colocou, mas que o fala que está na revista da edição. O que significa a expressão sobre toda a carne, ao referir-se à profecia do derramamento do Espírito? Em relação a isso, o derramamento do Espírito, o que significa a expressão sobre toda a carne? Quem botou alguma coisa aí, por gentileza? A expressão, vou me sentar, tá? Tá bom. A expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Isso. Não botou uma resposta bem precisa. Essa é a resposta. Não significa que a promessa é para todos que invocarem o nome do Senhor Jesus. Né? Aí, a missionária deu uma resposta bem abrangente, mas está corretíssima. Certo, como está na lição. A de número 2. O que a palavra profética aponta nesses últimos dias? O que a palavra profética? Se a pessoa estiver doente, passando mal, leia sentado, tá? Se estiver bem, fique em pé e leia. O que a palavra profética aponta nesses últimos dias? A palavra profética aponta para o tempo específico, a chegada do Messias e o início dos eventos escatológicos. É como está lá. O comentário botou aqui. Para o tempo messiânico, mas lá não está assim. Para o tempo messiânico e escatológico, inaugurado no Pentecostes. Atos 2:17. Mas é o tempo messiânico. Está correto. Então, essa é a resposta. A que o Rodrigo leu e essa aqui. Essa aqui é um resumo daquilo que o Rodrigo leu. A 3. Quais, às vezes o comentarista bota um resumo da resposta. Ele faz um resumo da resposta e coloca. E vocês não vão encontrar o resumo lá, vai encontrar a resposta. A 3. Quais são os sinais da descida do Espírito e o que significam? Quais são os sinais da descida do Espírito e o que significam? O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião. São sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. Ezequiel 17:9. As línguas como que de fogo são sinais de purificação e consagração. A resposta está aqui na 2. No 2 do 2. Na lição aqui, ó. Vento simboliza a presença criadora de Deus. E fogo são sinais de purificação e consagração. Na revista está assim a resposta. Tá? Vento simboliza, está no 2, lá embaixo um pouquinho. Quando você vê lá falando assim, ó, aí vai lá, o som como de um, aí a resposta que o comentarista aqui é de um, aí vai a resposta. Vento simboliza a presença criadora de Deus. Aí você pula línguas como de fogo. As línguas como de, aí quer saber, fogo são sinais de purificação e consagração. Você entendeu? Aí a resposta, a pergunta de número 3.
Aí o comentarista, ele botou o comentarista a seguinte resposta, que vai sair um pouco diferente. O vento simboliza a presença de Deus e o fogo aponta para a purificação e consagração, ou seja, um resumo da resposta. A pergunta número... Deus abençoe a Marisa. Amém? Glória. A número 4. A que se refere a expressão dom do Espírito na profecia de Joel? Ao que se refere a expressão dom do Espírito na profecia de Joel? Alguém fez aí? Quer arriscar? O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da palavra de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Glória, está certíssimo. Está aí está no 3, a resposta está no 3:1. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa de Jesus a respeito do revestimento. Essa é a resposta correta. O comentarista botou aqui o dom do Espírito Santo como revestimento de poder, cumprindo a promessa de Joel. É o resumo que ele fez, mas a resposta, ambas estão corretas. Diz a mesma coisa. A pergunta número 5. Qual a importância de compreender a finalidade específica dos dons distribuídos pelo Espírito? Qual a importância de compreender a finalidade específica dos dons distribuídos pelo Espírito? A 5 aí, quem botou alguma coisa? Se alguém botou. Compreender a finalidade específica dos dons é importante, pois nos protegerá da soberba e da negligência. Para ver isso, olha a resposta aqui também, acrescida. Para evitar a soberba e a negligência, entendendo que os dons são para servir e edificar. Aí, acredito que está na última resposta. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais, soberba e vai por aí. Então, está lá no último aí do 3, a resposta lá. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais: a soberba, que nos transforma em dons, que transforma, e o dom e motivo de vanglória. É o que o comentário botou aqui, para evitar a soberba e negligência, entendendo que os dons são para servir e edificar. Está correto? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Glória. Depois de terminar aqui, eu vou pedir para os irmãos guardar uns 5 minutinhos para falar alguma coisa. Glória a Deus. Tem que ser depois da finalização. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos, convidar os irmãos a estar de pé. Vamos ler aqui a lição, né? O título da lição, texto, hora, verdade e prática. A lição de número 10, como falei. O Espírito Santo, o capacitador. Vamos repetir? Espírito Santo, o capacitador. Textual. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28a. Agora vamos à verdade prática, irmão. Repita comigo. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Amém. Vamos orar e terminar essa EBD. Depois eu peço 5 minutos aos irmãos, já que terminamos mais cedo hoje. Vamos orar para terminar. Depois vai desligar. Olhemos ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos a Deus e rendemos a ti graças por essa EBD de hoje, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que possamos estar ligados contigo, Senhor, a cada instante, a cada momento. Senhor, obrigado pela aula de hoje, por aprendermos uns com os outros, com os irmãos. Ó Deus, aprendemos com cada irmão que aqui está, Senhor. Meu Deus,
Senhor, que o seu nome seja sempre glorificado, Senhor. Bendito seja, ó Deus, o teu nome. Nos dê um domingo de bênção, de vitória, Senhor. Meu Deus, afaste de nós, ó Deus, os males. Senhor Deus, repreende-se dos perigos e nos dê vitórias em Cristo Jesus. Pai, que possamos estar reunidos aqui à noite para louvar o teu nome no culto, Senhor. Abençoa as pessoas, Senhor Deus, que estão em suas casas, seus lares, que sejam abençoadas, ó Deus, guardadas e livre todo o mal, Senhor. Que possam buscar a tua presença, estar na igreja à noite, louvando o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, Senhor, seja conosco hoje, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Está terminado.